Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma edição do Jornal do Maza, que está chegando a edição 180. Caramba, hein? Já andamos bem este ano, hein, gente? 180 é praticamente, se você considerar o número de dias, metade de um ano. E nós vamos começar hoje o trabalho com a revista Veja desta semana. Entrou em circulação no dia 24 de julho, edição 2644, que tem uma reportagem de capa bombástica revelando o grupo terrorista ITSSS Brasil. A imagem é enviada à revista por um dos membros da SSS. Os terroristas já praticaram 3 atentados à bomba em Brasília. A ameaça é real. Veja entrevistou um dos líderes do grupo procurado pela Polícia Federal. Ele confirma plano para matar Jair Bolsonaro e 2 ministros do governo. Então, gente, infelizmente, devido à radicalização, o Brasil entrou na era do terrorismo. Isso não foi falta de aviso. Chegamos a comentar isto por várias vezes em várias edições. Mas, enfim, quem planta vento, colhe tempestade. Bem, eu vou fazer o editorial da revista Veja dessa semana, que é a carta ao leitor. Aqui vocês estão vendo mais uma foto com um possível membro do grupo terrorista. A foto diz: o horror. Acima, um dos assassinos do massacre em Suzano, e ao lado a edição Veja sobre o 11 de setembro. Exemplos de como se devem desprezar as palavras e os avisos de terroristas. E aí eu já vou contra. De jeito nenhum você deve desprezar. Isso mostra o despreparo histórico, de conhecimento da revista Veja, que nas últimas edições se aproximou daquela revista Veja e do editorial da Editora Abril, que levou a Editora Abril a falir. O que fez a Editora Abril quebrar? O que fez a Editora Abril falir? A mentira. A revista Veja sempre foi um panteão quando ela surgiu em 1968, com o editor Mino Carta, de combate às mentiras e de revelar as falcatruas, a corrupção, a bandidagem que nós temos no judiciário, no executivo e no legislativo brasileiro. Mas ela mudou. Ao longo do tempo, ela começou a se tornar uma revista mentirosa, de propaganda de feitos dos governos. Por quê? Porque ela queria a verba publicitária do governo. Recentemente, os governos, após Fernando Henrique Cardoso, começaram a minguar as verbas publicitárias. A Editora Abril investiu em negócios que não deram certo e levou ela a quebrar. Ela está em recuperação judicial, ela foi comprada por um sujeito que tem a fama de tirar empresas da crise. Eu havia elogiado ela esses dias, mas agora eu vou criticar. Não é assim que se faz jornalismo. Jornalismo se faz investigando, cruzando fontes e publicando resultados, doa a quem doer. Então, sim, nós temos que estudar aviso do terrorista, nós temos que entender como eles funcionam e mais, por que eles surgiram. O que levou um grupo terrorista a surgir? Só a malandragem ou a injustiça? A mentira. Aí que está. Quando alguém se revolta, quando se tem, por exemplo, numa cidade, proteção a bandidos, a gente ignorante que sacaneia o futuro, aí tem proteção em nível superior, porque o sujeito é safado, fica no ar-condicionado e não faz o que deve fazer. Pode ser que isso leve pessoas preparadas, com conhecimento técnico, ao terrorismo. Então é o que eu já falei sobre o terrorismo, gente. Recentemente o terrorismo mudou a partir de 2011.
Antigamente o terrorismo era praticado por pessoas ignorantes, pessoas que não tinham nada a perder, sem esperança no futuro e trocavam um ato terrorista pelo grupo terrorista sustentar suas famílias. Agora não. Agora quem pratica o terrorismo são pessoas que sentiram a injustiça, pessoas informadas, mais difícil de localizar e que têm conhecimento muito superior à fraca Polícia Federal, ao fraco Judiciário brasileiro, que deixa mentira essa conversa de hacker. Isto é tudo mentira, são fracos, esses caras não conhecem frequência, eles não conhecem física, eles não conhecem química, se jogar eles no meio do mato, eles morrem de fome. Por quê? Porque são pessoas despreparadas. Mais frente à mídia eles querem dizer que fazem alguma coisa. Eu tô aqui, pode me bater, fazer um debate comigo aqui do lado que eu acabo com todos os argumentos que vocês são fracos em física, química e matemática, vocês são elementar, velho, vocês não sabem de nada. Bom, mas por isso, a raiz do surgimento do terrorismo é justamente a injustiça. E isso que está movimentando o terrorismo moderno. Então vamos lá, segundo discurso da Veja, o dever de informar. Mas da Veja a gente não pode esperar muita coisa. Quando se define notícia, a matéria-prima do jornalismo, como uma informação nova, dotada de relevância pública, a chance de haver qualquer questionamento sobre a primeira parte da conceituação, uma informação nova, costuma ser pequena. Muito pelo contrário. Eu estou contestando a informação nova. Antes de ler a reportagem, eu já percebi que vocês enviesaram, tendenciaram e pior, não sabem do que estão falando. Vocês desconhecem a raiz do terrorismo moderno. Veja, é preciso mudar, senão você vai desaparecer, você vai quebrar. Você é a prova da incapacidade administrativa. Você que a vida toda pregou o liberalismo, a liberdade, você não consegue se pôr no mercado. Então você é incapaz. Quem é você para dar conselho para alguém? E eu estou discordando do que você está falando de começo. O mesmo, porém, não se pode dizer da segunda. Afinal, o que deve ser considerado de relevância pública? O que deve ser considerado de relevância pública é tudo que melhore a condição de vida das pessoas, no coletivo. Eu estou respondendo para você, não no individual. Se o sujeito individualmente ele está prejudicando o potencial de desenvolvimento, é óbvio que você tem que dar um jeito de acabar com esse obstáculo. Por exemplo, se eu oferecer um projeto para gerar empregos, para gerar renda, para beneficiar a cidade, eu tenho um inimigo e esse inimigo me fez mal, eu tenho a documentação, o que você tem que fazer? Prender, porque senão eu não vou doar meu conhecimento, porque eu não acredito na injustiça, eu não vou fazer nada enquanto a injustiça não for curada, simples assim. Eu posso mover a lua, mas eu não vou mover enquanto não for curada a injustiça. Simples. Então é isso. O que é de relevância pública? É aquilo que muda o estado de coisas coletivo. Mais do que isso, embora a importância de alguns fatos para toda a sociedade possa ser inquestionável, os veículos de comunicação têm invariavelmente a obrigação de torná-los conhecidos. Sim, se tiver relevância pública, eu estou afirmando, é necessário se revelar. Nada de esconder, nada de proteger. As coisas da democracia têm que ser as claras, a não ser que você esteja concordando com esse governo ditatorial que as pessoas colocaram no poder. Isso é uma ditadura. Em outras palavras, a imprensa deve divulgar sempre tudo o que sabe? Não, ela não deve divulgar tudo o que sabe até que os fatos sejam demonstrados, que haja provas cabais e que tenha relevância pública. Pense em um sequestro. Ainda que ele envolva uma figura pública, relatar algo antes que a ação tenha terminado pode pôr em risco uma vida. Mas isso é de relevância privada, particular. Eu já respondi para vocês. O que é importante é aquilo que tem relevância pública, social, impacto social.
Se o indivíduo está atrapalhando numa cidade, uma pessoa que tem capacidade para desenvolver a cidade, e aquela pessoa trombou com essa pessoa com capacidade coletiva e ela cometeu injustiça, prisão nesse sujeito. Ele cometeu um crime. O que faz esse sujeito estar livre e protegido? E suicídios? Divulgá-los não provoca um encorajamento de tal ato naqueles que querem visibilidade, mesmo que já não estejam aqui? Tanto sequestro quanto suicídio. Gente, são notícias de menor importância, são notícias individuais. O importante são as notícias coletivas. Bem, eu vou continuar, evidentemente, num próximo programa, mas agora a gente vai iniciar uma nova série sobre a China internacional, reportagem de Kátia Mello e Denise Crispim Marim. O dragão está mais manso. Veremos se a Veja não está enviesando este título. Então a gente sempre começa analisando os gráficos, as fotos. Vamos lá. Depois que ela publica o dragão está mais manso, logo abaixo vem um comentário. Em guerra comercial com os Estados Unidos, a China tem o menor aumento do PIB em décadas. Há vantagens e desvantagens para as empresas brasileiras nesse embate de gigantes. Temos que tomar muito cuidado para a reportagem não fazer você concluir que a China, porque está crescendo menos, está em crise. Hoje eu postei, logo pela manhã, um top 10, um programa top 10, em que eu analisei os 10 países que mais produzem energia no mundo. E aí está claro que a geração de energia da China é tão grande e tão maior que a dos seus rivais, que eu concluí que seria impossível a China manter o ritmo de crescimento que manteve até poucos anos de 9,7% ao ano. Então, o que a China está passando é aquilo que a gente chama de um novo normal. Em função de toda a estrutura, do tamanho da população, da conjuntura, a China está estabilizando o seu teto de crescimento num patamar menor. Por quê? Porque é impossível, mediante as condições da China, continuar a crescer num ritmo de 10% ao ano. É diferente do Brasil, que cresce pouco por incompetência, por relacionamento do governo subserviente aos interesses norte-americanos e ao mercado financeiro. E por esse sujeito, se você colocar ele no mato e falar o que significa uma plantinha, qual a riqueza que se pode extrair dessa plantinha, eles não sabem. São pessoas completamente despreparadas. Bom, mas vamos lá. Os durões. Então, as duas moças, a Kátia e a Denise, elas pegam essa foto que foi tirada logo após a reunião dos Estados Unidos e da China no G20 o mês passado, né? E diz o seguinte, aí nós temos o Trump indo para um lado, bandeira dos Estados Unidos, o Xi Jinping, líder da China, indo para outro lado. Os durões. Trump de um lado, Xi de outro, a briga comercial aberta pelos Estados Unidos afeta a China e pode mudar a economia mundial. Desculpe, Kátia e Denise, aqui vocês mentiram. Na verdade, o Trump, na reunião do G20, disse para o Xi que ele vai amenizar tudo aquilo que vocês chamam de guerra comercial. Então, por que a mentira? O que vocês ganham com a mentira? Vocês não entenderam, não aprenderam que é isso que quebrou a Veja, a editora Abril? Sejam imparciais, analisem as coisas com a verdade que elas merecem. É por isso que vocês perderam assinante e credibilidade. Quando eu trago uma Veja aqui, meu canal perde audiência, as pessoas riem. Quando eu levo na escola, elas falam assim, mas Veja, professor. Então, culpa de vocês. Eu estou tentando trabalhar e vocês mentem.
Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? É o contrário, foi os Estados Unidos do Donald Trump que resolveu tirar o pé porque ele percebeu o prejuízo. E eu analisei isso numa revista da Editora Abril, a revista Exame. Por que essa mentira, Cátia Denise? É demais. Bom, vamos lá para o gráfico. Pé no freio. Vamos observar então o que ele quer dizer com pé no freio, mas a gente já fica preocupado porque a ideologia, a sacanagem na reportagem. A China continua a crescer com vigor, mas o registro agora do menor aumento do seu PIB em 3 décadas causou um solavanco mundial. Causou porque as pessoas são desinformadas. Não acompanham os fatos, não entendem a economia, os índices macroeconômicos. Eu venho explicando isso desde quando eu abri esse canal, no dia 25 de janeiro, e o jornal no dia 25 de fevereiro. Então, meus caros, não achem que todo mundo vai se educar pela revistinha Veja. Menos. E eu digo, sejam sérios. Até umas 3 edições, vocês estavam no caminho bom. Agora já estão desvirtuando de novo. Vão perder eleitor, vão quebrar, já não tem credibilidade nenhuma. Desse jeito vai piorar. 1990, segundo a revista Veja, e a fonte foi o Fundo Monetário Internacional, que eu não gosto muito, eu prefiro The World Almanac. E segundo eles, em 1990, a China estava crescendo 3,9% ao ano. Em 1993, aumentou para 13,9%. Em 2000, cresceu 8,4%. Em 2007, 14,2%. Em 2010, a China cresceu 10,6%. Em 2014, começou a crescer num ritmo de 7,3% ao ano. 2018, 6,6%. 2019, a previsão é para 6,2%. 2020, 6,1%. 2024, 5,5%. Então, segundo a Cátia e a Denise, essa talvez seja um viés de crise. Pelo amor de Deus, eu tenho aqui no canal Manual de Economia. Só tem 3 aulas, é quinzenal. Assistam, Cátia e Denise. Entendam o que é macroeconomia, o que é microeconomia. Depois vocês se atrevem a falar bobagem. Bom, vamos olhar as páginas seguintes. Aqui nós temos o vice-presidente da República. A foto diz: apagando incêndios. Mourão com o vice chinês Wang Qishan, porta-voz do pragmatismo nas relações. Por que apagando incêndios? O general Hamilton Mourão, da Reserva, vice-presidente da República, está tampando os buracos da tramela sem laço que é o presidente Jair Bolsonaro, que resolveu bandear para o lado americano e abandonar o nosso maior parceiro comercial, que é a China. O Mourão está tentando recosturar o rasgo feito pela tramela solta do Jair Bolsonaro. Enquanto isso, um monte de gente na minha cidade passando de carro, falando bem do presidente. Aprovou a reforma da Previdência. Cadê que melhorou a economia? Agora vai resgatar 500 do fundo de garantia para melhorar a economia? Eu já dei a receita. Ei, continua passando de carro, falando que vocês são os bons? Ei, ai. Não tem jeito, hein, gente? Jumentice clara, explícita. Parabéns, sensacional. Isso aí, uma cidade da mesma idade de Londrina com 40 mil habitantes, Londrina com 1 milhão. Vocês são prêmio Nobel. Vamos dar prêmio Nobel para todo mundo que passou de carro. Aprovou a reforma da Previdência, aprovou a reforma trabalhista. O que gerou de emprego? Aumentou o desemprego, piorou o comércio, piorou a indústria. Parabéns! Vocês são muito inteligentes. Menos compras. Shopping center em Pequim, receita afetada por consumidores endividados e com medo do futuro. Então, segundo a nossa querida Veja, o comércio está fracassando na China.
ele está diminuindo tudo que nós falamos contrário. Quem será que está certo? A Veja ou o canal do Maza? É falando que os consumidores estão endividados. Sei, num país socialista. Entendi. Ótimo. Beleza. Então tá bom, vocês estão certos. Vamos continuar? Há décadas, um motor em altíssima aceleração, capaz de avançar em velocidade supersônica e arrastar consigo boa parte do mundo, a economia da China acaba de dar um soluço que fez o planeta tremer. Não foi soluço. Cátia Denise, soluço é algo involuntário. Estudem economia, por favor. Foi um novo normal. Vocês sabem o que é normal? Vocês entendem isso de matemática, de economia, ou eu vou precisar explicar? É só acompanhar meu canal que vocês ficam aprendendo, vocês vão aprender. Aqui vocês vão aprender, a gente não joga informação sem análise. Aqui nós educamos as pessoas, vocês não. Vocês querem fazer a cabeça das pessoas. Eu educo e deixo elas livres para pensarem o que quiserem. Então, o segundo semestre, o aumento do PIB chinês não passou de 6,2%. Fala com desdém. E o do Brasil, que o próprio governo prevê que se crescer vai ser 0,8%. Ei, Kátia, você acha que a China está em crise? Ou vocês sabem, Kátia e Denise, a diferença entre 0,8% e 6,2%? Vocês sabem a diferença entre uma economia de 3,2 trilhões e uma economia de 24 trilhões? Vocês sabem? Sabem ou não? Bom, acho que não. Para quase todos os países, o índice seria motivo de foguetório. No gigante que se acostumou ao padrão de 2 dígitos, chamou a atenção ter sido essa menor alta dos últimos 30 anos. E não é isso, eu estou explicando. Estava previsto. A China ia crescer num ritmo cada vez menor. Por quê? Porque ela não consegue sustentar o tamanho da sua economia, ok? Bom, gente, eu vou trocar, de reportagem, vou fazer a terceira reportagem. E essa terceira reportagem eu vou retomar a super interessante, o novo obscurantismo. Vamos lá? A gente estava falando da onda de burrice que vem crescendo no mundo. Minha cidade é uma evidência. Por exemplo, fizeram carreata com centenas de carros para comemorar a vitória do governo. Reforma trabalhista aprovada, aumento de privatização, reforma da Previdência, e a economia não cresceu, porque não é isso. O que a pessoa precisa fazer é saber gerar riqueza, mas destas cabeças que vocês colocaram, eles não têm essa capacidade, não é deles. Não existe isso, gente. Eles não tiveram nenhum desafio durante a vida. Foi dado tudo a pão de ló, nunca trabalharam, nunca se preocuparam, nunca estudaram. Como é que você acha que ele vai tirar riqueza de mandioca? Não sabe nem o que é mandioca, irmão. Então, parabéns para os prêmios Nobel que lotaram as avenidas da minha cidade. Extremamente inteligentes. E agora estão pagando caro. Muito bem, vamos voltar aqui. Então a gente estava falando de um debate, gente, entre o pós-modernismo e a ciência. Por quê? Porque o pós-modernismo, ele acha que tudo é construção social. Então todos os fatos são subjetivos e interpretativos. A ciência trabalha com viés exatamente o contrário, ou seja, tudo busca a objetividade, a prova científica. Assim, não faz efeito em uma democracia argumentar a favor da ciência como algo que é verdade, em oposição a jeitos de ver o mundo que não são verdade. Como cada tribo tem sua verdade, nenhuma vai engolir. É isso. Então a ciência, ela é um fato objetivo. Uma planta, uma mandioca, eu extraio 400 produtos. Isso não é um construto social. Isso não é uma construção social. Obviamente que eu tenho sociedades mais ignorantes. Nessas sociedades ignorantes, eu queimo a mandioca.
eu queimo o mato. Em outras sociedades mais evoluídas, eu aproveito quem conhece a mandioca e o mato e faço riqueza disso, gero riqueza, beneficio famílias. Então, gente, a mandioca, o mato não são fatos, não são construções sociais, são fatos objetivos da ciência. Por outro lado, afirmar que todo argumento tem valor idêntico é entregar os pontos. Obviamente que não. Alguns locais vão ver a mandioca para um prato, a outra para um plástico. E isso depende do nível intelectual, de formação, de estudo. Então, claro que os argumentos nunca serão absolutos. Como viabilizar um debate entre congressistas se a conclusão for sempre a de que todos os lados estão certos à sua maneira? Isso é bastante complicado. Como nós temos muitos deputados, cada um defende a sua comunidade, se nós não chegarmos a um fato objetivo que beneficie o maior número de pessoas e por vezes prejudique um grupo, obviamente nós não vamos avançar a lugar nenhum. Então sempre temos que buscar a justiça e a verdade. Doa a quem doer. Se não existe uma verdade objetiva, e sim uma porção de verdades particulares, como decidir implantar esta e não aquela política pública? Pesquisando, buscando consultoria técnica. São os consultores que dão base para as pesquisas, que têm conhecimento, que têm fundamento. E aí nós vamos então ter uma conclusão objetiva, mas não da cabeça de quem defende interesses de uma comunidade pequena frente a um interesse coletivo de um país. O que ela faz no argumento do sociólogo alemão Hans Joas é fornecer um poder de ação maior sobre o ambiente. A ciência nos permite construir aviões que pousam em segurança, remédios que curam pessoas mais rápido, vacinas que evitam que as pessoas fiquem doentes. O Estado é sensato em levar a ciência em consideração se quiser tornar melhor a vida de seus cidadãos. Não há outro caminho. Quando decidimos de forma a buscar alguém ou alguns que têm conhecimento técnico, que fazem a análise baseada na ciência, a tendência é que todos saiam melhor. Mas quando se entra o fato subjetivo, a emoção, a tendência, é óbvio que o critério tende a atender interesses e não a atender o maior número de pessoas. Não porque ela seja uma verdade mais verdadeira que as outras, mas porque ela é, no nível prático, um jeito muito eficaz de aumentar a qualidade de vida. Então é o que eu acabei de dizer, o texto só está corroborando, nós não encontramos nada melhor que a ciência até hoje para demonstrar os fatos e principalmente para aumentar a nossa qualidade de vida. Para que a ciência exerça esse papel, ela precisa, como já mencionado, lidar com as limitações psicológicas dos seres humanos, cujas raízes são ao menos em partes darwinianas. Então é isso, gente. O sujeito, ele por vezes, ele comete atrocidades para defender suas verdades. Às vezes ele vai além da lei, pior, combinado com a lei, combinado com quem deveria defender a lei para tentar tirar o sujeito dali. Aí o cara se antecipa, registra tudo e aí vai expondo para outros meios que aqueles não tinham controle, o tanto de corrupção, combinação, armação, e aí a casa acaba caindo. Então vamos lá, nossos ancestrais sobreviveram em decorrência da assimilação de padrões no ambiente. O céu está preto, então vai chover. Ou seja, a gente aprendeu pela experiência. A sombra atrás da árvore parece um rabo de onça, então é melhor fugir. Mora aqui o apelo da astrologia. Nada na ciência,
leva a crer que a influência gravitacional ou radiação refletida por Júpiter e Saturno determinem de alguma forma a personalidade de um ser humano. Gente, você já consultou o horóscopo no seu jornal preferido hoje? Para pensar, meu querido. Nós temos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Ali você tem uma receita para 12 tipos de pessoas. Ou seja, se eu dividir 7,5 bilhões por 12, dá mais ou menos 600 milhões de pessoas. Então você quer me fazer crer que se eu ler um horóscopo que vai determinar o destino igual de 600 milhões de pessoas naquele dia, e que essas pessoas, 600 milhões, um é extremamente rico, outro é extremamente pobre, porque o horóscopo disse, os sujeitos terão o mesmo tipo de dia. Pensa, amigo, use a estatística, use o raciocínio, não se deixe enganar por estas bobagens. Vamos superar a burrice, sabe como? Estudando, lendo, pensando. Mas o cérebro tem uma satisfação indescritível em perceber que as previsões do mapa astral correspondem de alguma forma a quem somos. Bom, eu não percebo isso. Talvez meu cérebro então seja diferente. Muito pelo contrário. Quando eu vejo aquilo eu rio, não perco meu tempo lendo. Por quê? Porque estatisticamente é impossível que aquilo dê certo. Para os babilônios, essa era só uma extensão de algo observável. Só que os babilônios viveram há 5.000 anos antes da nossa era. Então eram pessoas muito mais místicas. Não cabe a nós hoje, na era da informação, viver de burrice, consultar burrice e achar que a burrice está certa. A maneira como os ciclos do Sol e da Lua se sincronizam com a agricultura, a menstruação e as marés. Então, se eles achavam que a astrologia valia tanto como estas variáveis importantes para a vida deles, o problema era deles. Essas variáveis físicas continuam importantes para várias atividades. Agora, a astrologia é uma bobagem completa. Se Marte deu as caras quando uma batalha foi vencida, talvez haja aí outro padrão. Agora, quantas batalhas foram vencidas sem que Marte aparecesse no céu? Muito mais do que a de Marte. Então a gente acaba torcendo por coincidências, não por evidências e por estatísticas. Este repórter não acredita em astrologia, mas, bem, esse ceticismo é típico de sagitariano, dá-lhe outro padrão. Então ele faz uma ironia, a mesma ironia que eu fiz, dizendo que não é possível que haja padrão para 600 milhões de pessoas. Eu estou ficando por aqui, fizemos a reportagem deste sábado, um abraço, até logo, tchau gente!